Dizer que o rol de documentos é exaustivo significa o seguinte: a administração ela não pode ficar criando hipóteses de documentos de habilitação além daqueles documentos de habilitação previstos na lei, ok? Então, quais documentos de habilitação que podem ser exigidos num edital? Os documentos de habilitação jurídica, os documentos de habilitação fiscal e trabalhista, certo? Os documentos de qualificação econômico-financeira e os documentos de qualificação técnica, ok? E detalhe, o que pode ser exigido na habilitação? Esses documentos todos que eu falei, que são os que constam na Lei Geral de Licitações, na Lei de Licitações, quer seja a Lei de Licitações antiga ou a Lei de Licitações nova, né, que foi promulgada esse ano, ou documentos previstos em lei especial, mas é aí que está o detalhe. Vamos lá. O que acontece? Esses documentos previstos em lei especial, essa hipótese de que a administração inclua nos editais documentos previstos em lei especial, essa hipótese está descrita no artigo 30, inciso 4 da Lei 8666 e no artigo 67, inciso 4, da Lei 14.133/2021. Ou seja, tanto a lei anterior de licitações, a lei antiga de licitações, como a nova lei de licitações, eles prevêem a possibilidade de, durante a fase de habilitação, a administração pública exigir documentos previstos em lei especial. Mas não é qualquer lei especial. Tem que ser uma lei especial que diga respeito à qualificação técnica do fornecedor daquele objeto que está sendo licitado. Tem que ser uma lei especial que fale a respeito daquele segmento de mercado relativo ao objeto da licitação, ok? Então não pode ser qualquer lei especial, a administração não pode ficar inventando firula, tá? Ela tem que exigir documentos de habilitação, ela pode exigir documentos de habilitação a mais, desde que eles se refiram à qualificação técnica e estejam previstos em lei especial. E aqui tem que ser lei em sentido estrito. Como assim sentido estrito? Tem que ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, pessoal. Não pode ser regulamento. Não pode ser regulamento. Não pode ser, por exemplo, decreto. Não pode ser instrução normativa. Não pode ser portaria. Tem que ser lei realmente falando. Lei aprovada pelo Congresso Nacional, cujo tema seja tratar especificamente daquele segmento de mercado sobre a qualificação técnica das empresas que comercializam aquele objeto que está sendo licitado. Ok? Percebam que é uma situação bastante específica, beleza? E também se admite que a administração pública exija os documentos de habilitação previstos em regulamentos de agências reguladoras. Agências reguladoras, Agência Nacional do Cinema, Ancine, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e por aí vai. O Brasil tem várias agências reguladoras, regulam determinadas atividades econômicas, certo? E aí o que acontece? Documentos previstos em regulamentos de agências reguladoras, eles podem também ser incluídos para fins de qualificação técnica em habilitação, durante a fase de habilitação em licitações, como forma da administração avaliar a qualificação técnica do licitante. Diego, o que é qualificação técnica? Porque pode ser que você tenha começado a estudar licitações ontem, né? Qualificação técnica, pessoal, assim, a análise que a administração pública faz para avaliar se a empresa, se o licitante, ele é comercialmente apto a prestar aquele serviço que ele está se propondo a prestar, aquele serviço que está sendo licitado, ou a fornecer aquela mercadoria que está sendo licitada, ok? Então é isso. Um exemplo típico de documento previsto em regulamento de agência reguladora é a própria licença e autorização para fabricação, comercialização de medicamentos e produtos da saúde, né? Então, quer dizer, se você quiser um dia entrar numa licitação para comercializar medicamentos e produtos para a saúde, você vai ter a sua empresa precisará ter
autorização e licença prévia da Anvisa, né? A conhecida aí autorização de funcionamento de empresas emitida pela Anvisa, além de alguma licença também da vigilância sanitária estadual ou municipal. Então é um exemplo de documento que vai ser exigido para fins de qualificação técnica, tá? E aí, por que eu estou falando tudo isso antes de entrar no assunto de quais são os documentos que não podem ser exigidos em licitação? Ou o que não pode ser exigido no edital de licitação? Pelo seguinte, pessoal, normalmente os documentos de habilitação jurídica, eles são bastante previsíveis. Vai ser o contrato social e o documento do sócio ou procurador da empresa. Beleza. Os documentos de habilitação fiscal e trabalhista também vão ser bastante previsíveis. São as certidões negativas tributárias, federal, estadual, municipal, as inscrições federal e estadual. O que mais? O certificado de regularidade do FGTS, né? Esses são os documentos de habilitação fiscal e trabalhista. Depois você tem os documentos de qualificação econômico-financeira, que vão ser a certidão negativa de falência e o balanço patrimonial, ok? E aí que entra a questão da qualificação técnica. O que eu falei que é a qualificação técnica? São os documentos nos quais a administração pública verifica se a sua empresa é comercialmente apta a vencer a licitação, a celebrar contrato com ela, se a sua empresa realmente está apta comercialmente a prestar aquele serviço ou fornecer aquela mercadoria. Pode ser que nos editais que você leia, você esteja acostumado apenas a ver o quê? Atestado de capacidade técnica. Mas quando a administração quer pedir alguma coisa mais rigorosa e que provavelmente você vai ter mais dificuldade em conseguir providenciar, saiba que estará na qualificação técnica. Entenderam? Então, ler a qualificação técnica é primordial, pessoal. Decidiu participar de licitação, já começa a ler o edital, já vai lendo a qualificação técnica e se verificar alguma coisa que a sua empresa não atenda ou não tenha ou que você julgue descabida, verifique se não é o caso de impugnar o edital. Impugnar o edital é bastante importante. Eu vejo poucas empresas ainda tomando a decisão de impugnar o edital. Viu alguma coisa que está muito difícil na licitação, está muito rigorosa, que não é praxe no mercado, que não é comum se exigir, vá lá e faça a impugnação do edital.